Queridas pessoas, eu estou aqui no Mundo Gordelícia com essa maravilhosa Mariana. Muito obrigada. Obrigada a você. Estamos que prazer aqui te receber no meu gramado indoor. No gramado, gente. Eu super levanto bandeira desses canais importantes, sabe? A gente tem tanto conteúdo que, enfim, sem preconceitos, mas que não acrescentam tanto, não transformam a nossa vida. E canais que são transformadores, assim, que trazem tanto conteúdo, tanta reflexão, são muito importantes. E eu quero falar sobre uma coisa, eu tô aproveitando aqui o gancho pra falar de uma coisa que vocês já me pedem pra falar há um tempo e que eu acho que é muito importante de falar. Quando a gente fala sobre aceitação corporal, entra uma questão muito complexa nessa parte específica do peso. O povo acha que a gente fala assim, venha você também para o mundo da Gordolândia. Isso, como se tipo, o certo é ser gordo. E aí já tem gente que fala isso, né? Que vem um discurso Tá fazendo apologia à obesidade. Exatamente. E aí, a gente quer deixar aqui a mensagem muito clara, eu acho que ninguém melhor do que a Mariana pra falar sobre isso, que não tem nada a ver. Inclusive tem um vídeo seu que eu adorei, você falando sobre exercício físico, que dá pra fazer em casa, que dá pra fazer em qualquer lugar, que não é por falta de tempo que vai deixar de fazer. Porque, gente, não precisa fazer exercício físico pra emagrecer. Você pode Eu fazer juro. exercício físico pra cuidar da sua saúde, né? Eu juro. E se emagrecer também tudo bem, é isso que eu Tudo falo, bem. assim. Porque as pessoas acabam achando que se você fala a favor dessa aceitação, que você tá fazendo apologia à obesidade, ao conformismo. Isso. Né? Tipo, então ela tá dizendo que tem que ficar assim, mas e a saúde? Muita gente disfarça o preconceito Isso. de preocupação com a saúde. Né? Inclusive tem os estudos mostrando que o sedentarismo é muito mais prejudicial pro organismo do que uma série de outras coisas que são vistas como muito erradas. E ninguém pergunta pra uma pessoa magra se ela faz exercício, se ela é sedentária ou não, se ela tá com colesterol alto, e às Ela vezes fuma, ela se tem. ela usa droga, se ela enche a cara. Mas aí quando a pessoa tá acima do peso, automaticamente todo mundo já se sente no direito de dizer, mas ela tá errada, mas não é bom pra saúde. Esses dias eu fiz um post falando sobre isso lá no meu Instagram, que deu bastante polêmica, perguntando sobre essa coisa do tá pago. Né? Eu nem vi esse post, mas já quero ver, porque realmente existe, na verdade a gente tem uma relação muito pouco saudável com a comida, né, porque vira essa coisa da comida como a grande vilã. Se a gente come um brigadeiro, a gente precisa no dia seguinte fazer muitas horas de academia pra compensar, pra pagar o brigadeiro. Mas é uma coisa que tá muito enraizada na nossa cultura, né, Cecília? E que é difícil de mudar. Eu tenho repetido a exaustão, assim, aceitar-se não é sinônimo de acomodar-se e nem de abandonar-se. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Entendeu? É muito mais fácil você cuidar do seu corpo porque você ama o seu corpo do que porque você odeia o seu corpo. As pessoas esquecem que saúde mental também é saúde. E muito importante, né? Porque não adianta você ter aquele corpo, você ficar batalhando por aquele corpo, se a sua mente tá doente, porque você nunca vai estar satisfeito com aquilo. Você teve uma história difícil com remédios, não foi? Eu sempre tive um peso muito estável até os 18 anos. A partir dos 18 eu comecei a dar uma engordadinha. E eu costumo dizer que, ao contrário do que as pessoas imaginam, que eu sempre fui uma super militante da autoestima e super bem resolvida, não, eu não fui gorda a vida inteira e eu não fui militante a vida inteira, pelo contrário, eu sou uma vítima dessa ditadura da estética, dessa ditadura da magreza e dessa pressão estética. Com 18 anos, quando eu comecei a engordar, engordei um pouquinho, 3 quilos, 5 quilos, eu já comecei a ficar neurótica, achando que, meu Deus, minha vida acabou. E comecei a me drogar com remédio pra emagrecer. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive aqui no canal, sobre os anorexígenos, sobre essas medicações e o quanto elas são prejudiciais para nossa saúde emocional, especialmente para quem já tem uma tendência, por exemplo, a ser mais ansioso. É destrutivo. Eu passei 8 anos tomando todo tipo de remédio para emagrecer e vivendo aquele típico caso do efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Até uma hora que eu falei, gente, chega, eu preciso parar antes que eu acabe com a minha saúde. E que bom que eu parei a tempo. E a partir daí veio um processo de entender que o meu valor não estava atrelado ao meu corpo, que eu precisava me cuidar como um todo e não só em busca desse corpinho padrão e tal. E aí isso foi acontecendo com terapia. A terapia foi uma coisa que mudou muito a minha vida, assim. Ela é embaixadora da terapia no canal. Eu sou mesmo, gente. Não, porque... Quem faz terapia e se engaja no processo sempre vira embaixador, gente. Né? Muda a vida. A minha terapeuta fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que é assim, a terapia te ajuda a desviar das cascas de banana que você
sem perceber, continua jogando no seu próprio caminho. Né? Porque é isso, a gente tá tão condicionado a fazer algumas coisas, mas com o processo terapêutico a gente começa a perceber que fez e aí você começa a desviar. Mas foi uma coisa que realmente mudou muito a minha vida. E também começa a desviar das cascas de banana que os outros vão tacando no seu caminho, né? Também. Porque, né, os outros fazem isso. Eu fico muito feliz de hoje em dia poder ajudar tanta gente e poder desconstruir alguns mitos como esse de que a obesidade ela tá necessariamente ligada a um consumo absurdo de comida, essas piadas, né, recorrentes, como se todos os gordos fossem gordos apenas porque comem desesperadamente. Compulsivos, né? E a gente sabe que não é só isso, né? Tem fatores genéticos e tem fatores emocionais muito sérios que levam você para aquela coisa. Se você tem um corpo que tem um gasto basal de energia muito baixo, você vai ter que ter uma alimentação muito restrita para poder se manter no peso e para poder se manter em um peso padrão. Você quer passar a vida tendo uma alimentação mega restrita, que você não pode desfrutar de momentos de prazer com ninguém. As pessoas acham que você, pra ser gordo, tem que comer compulsivamente bacon o dia inteiro, pizza e se entupir de rosquinhas. E isso não é verdade, né? Pode ser que tenha casos de pessoas que têm compulsão e que realmente se alimentam de forma muito desequilibrada e tudo mais. Sim, mas como tem magros que se alimentam muito mal também. Essa é a questão. Tem gente que... Olha ali, temos uma prova atrás das câmeras, entendeu? Bem aqui. Uma pessoa que se você olha, você fala, nossa, como ele é magro, esbelto, fitness deve e saudável. Deve fazer o quê? Crossfit. Mas aí você vai ver o cardápio da pessoa. Eu acho que isso é o mais importante da gente entender, que não dá pra gente querer mudar a nossa relação com o nosso corpo e a nossa relação com a alimentação e com o exercício físico enquanto a gente tá se odiando, enquanto a gente tá sentindo que a gente tá muito errada. Você sente que você passou por um processo de não aceitação, um lugar de eu preciso aceitar, mas eu ainda não consigo? Sim, isso não é... Isso é uma coisa que eu bato muito na mesma tecla, porque as pessoas, pra elas não acharem que é uma coisa milagrosa, que é da noite pro dia, agora eu entendi e magicamente eu vou começar a me aceitar e me amar e tudo. No meu caso, eu engordei depois de adulta, então assim, eu tive que lidar com os olhares de estranhamento das pessoas que me conheceram magra, porque é isso, a pessoa não quer saber se você tá bem, se você se formou, se você tem emprego. Ela olha pra sua cara e você vê na taxa no rosto dela que ela tá, meu Deus, o que você fez com você? E uma sensação de que foi muito errado. Quer que seja que você tenha feito e você fracassou, né? Exatamente. Você, tipo, coitada dela. Eu fiz lá no meu canal o Tour pelo Meu Corpo, que é um dos vídeos mais vistos do meu canal. E muita gente falou, nossa, é o tour pelo corpo mais sincerão que eu já vi. Porque eu não minto pras pessoas. Eu não digo pra elas que eu tô 365 dias por ano, 24 horas por dia, me achando linda e maravilhosa. Não, a insegurança, ela é inerente ao ser humano. Até a pessoa mais padrão do mundo vai ter dia que ela tá se sentindo péssima. E isso é uma coisa que as meninas sempre dizem. Sempre essas meninas que estão passando por esse processo de transtornos alimentares e recuperação, elas dizem, eu já estive no meu peso ideal e eu não estava feliz lá. A academia ou o tratamento estético, a massagem, não é só porque eu quero modificar esse corpo. É porque eu tenho o direito de cuidar dele, de dar um carinho pra ele, de procurar que ele seja mais saudável, né? E se emagrecer, beleza, não tem nada de errado nisso também. Eu não tô assinando um atestado de que eu vou ficar gorda pra sempre, né? Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, se você vai engordar mais 50 quilos, se você vai emagrecer 30 quilos. Tá relacionado, né? A pessoa é assim porque ela tem esse corpo, se ela mudar o corpo ela não vai ser outra pessoa, e se ela mudou o corpo é uma prova de que ela é outra pessoa. E não é, gente. O corpo é o nosso... É a parte concreta de quem nós somos. É a parte visível, né? Mas nós é somos também a muito parte mais perecível, a parte mais mutável. E justamente por isso a gente não tem que se apegar tanto nela, né? Pois é, exatamente. Gente, a gente podia ficar aqui uns 3 dias falando. Eu acho que a gente tem mais uns 30 vídeos pra fazer juntas. Mas infelizmente nós temos que encerrar. Então eu queria agradecer sua presença aqui, Dona Mariana. Obrigada. E a sua presença assistindo ao nosso vídeo, que fizemos aqui com muito carinho, nesse lugar gostoso com grama. Uma graminha falsa, mas é grama. E
Não deixem de visitar o canal, é muito, muito legal. Tem muitos vídeos maravilhosos, você sendo gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher, qualquer sexo, orientação sexual. Por isso que a gente falou lá pessoas, né? Porque todas as pessoas são bem-vindas. A gente tem isso em comum, né? Você no começo que era falando lá, pessoas gordas, né? Você tá E ó, tem um vídeo meu com a Cecília lá no meu canal, a gente falando de relacionamentos tóxicos, de pessoas meigas e abusadas. E a gente tá esperando vocês lá. Muito obrigada e você tá convidada pra voltar no meu canal. Já agradeci, inclusive já aceitei esse convite. Em breve vai ter vídeo novo por lá. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.